Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBA-OCM. De todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é carreira e tecnologia, quando o assunto é banco de dados. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco aí sobre se o DBA precisa saber SQL. A gente tem feito uma série de lives aí de conteúdos relacionados à linguagem SQL, mostrando o quanto que isso é importante. Eu tenho falado diversas carreiras que precisam desse conhecimento. E muitos DBAs muitas vezes não querem estudar SQL, não sabem SQL muito bem. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a importância de você realmente que quer trabalhar como administrador de banco de dados, o quanto que é fundamental você realmente estudar a linguagem SQL. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBA-OCM. Vamos lá, pessoal. Primeiro, né, saber que o DBA é o administrador de banco de dados, né? Então, geralmente, ele precisa sim saber SQL. E o SQL é o Structured Query Language, é uma linguagem fundamental para trabalhar com bancos de dados relacionais. E o DBA é o profissional responsável por gerenciar e administrar esses bancos de dados. E algumas pessoas normalmente já vêm com aquela questão: pô, mas será que vale a pena ser um DBA? Será que realmente DBA hoje, no dia de hoje, ainda vale a pena? As atividades do DBA existem, inclusive, em cloud, tá? Então, mesmo que você não tenha esse cargo, talvez, na empresa, algumas atividades, alguém vai ter que fazer o backup, alguém vai ter que movimentar, fazer migração de dados e muito mais. Então, esse é um papel muito importante ali, e normalmente uma das funções ali que nós temos para o administrador de banco de dados. Então, essas atividades existem. E vou falar aqui para vocês agora algumas razões aí pelas quais um DBA precisa saber SQL. Primeiro, gerenciamento de banco de dados, né? O DBA é responsável por criar, modificar, excluir estruturas de banco de dados, como tabelas, índices e views, tá? E para realizar essas tarefas é essencial ter um conhecimento em SQL, pois a maioria das operações de gerenciamento é realizada através de comandos SQL como create, alter e drop. Então, se você, de fato, não conhece a linguagem SQL, dificilmente você vai conseguir gerenciar os seus objetos ali dentro do banco de dados, tá? Então, esse é um dos principais pontos ali que você precisa entender, que no dia a dia do DBA, ele vai ter que abrir o SQL Plus e fazer vários comandos SQL, tá? Outro ponto, otimização de performance, né, de desempenho. Um dos principais papéis do DBA é otimizar o desempenho do seu banco de dados para garantir que as consultas estejam executadas de forma eficiente. E muitas vezes isso envolve análise de consultas SQL, criação e manutenção de índices, ajuste em configuração do banco de dados e otimização de plano de execução. E para realizar essas atividades, o DBA deve ter um bom domínio da linguagem SQL. Então, pessoal, é importante que quando a gente fala de performance, muitas vezes a gente vai entrar no nível da query, a gente vai entrar no nível das consultas SQL, a gente vai olhar os planos de execução. E tudo isso envolve, sim, a linguagem SQL, é fundamental que você realmente saiba e domine a linguagem SQL, tá? Outro ponto importante, monitoramento e diagnóstico, né? Então, o DBA, muitas vezes, ele monitora o desempenho do seu banco de dados e identifica possíveis problemas e gargalos. Isso requer habilidades em SQL para executar consultas de monitoramento e diagnóstico e também analisar logs e registros de transações. Então, muitas vezes, você vai analisar as views internas, né, as VDollars ali, as views de performance dinâmicas do banco de dados, e isso você vai ter que fazer algumas consultas internas para conseguir monitorar e diagnosticar algum tipo de situação dentro do seu banco de dados. Então, mais um ponto que é fundamental. Outro ponto, segurança e permissões, né? Então, o DBA ele é responsável por garantir a segurança do banco de dados, definindo permissões de acesso adequadas para usuários e roles, tá? Isso envolve o uso de comandos SQL como grant e revoke para conceder e revogar privilégios de acesso. Se você não domina esses comandos que fazem parte da linguagem SQL, você não vai conseguir nem dar permissões e retirar permissões e garantir a segurança do banco de dados. E muitas vezes algumas pessoas, como não sabem essa questão de permissões, de quais são os comandos SQL, muitas vezes dá permissão até demais. E tudo isso está na parte ali dos comandos SQL para você permitir ou não permitir ou manter a segurança do seu banco de dados. E outro ponto, migração e integração de dados. O DBA pode estar envolvido em projetos de migração de dados, onde é necessário extrair, transformar e carregar os dados, os chamados ETLs, né, entre diferentes sistemas. E essas tarefas frequentemente envolvem o uso de comandos SQL para manipular e integrar os dados. Então, pessoal, é fundamental que realmente você domine a linguagem SQL se você quer
trabalhar como administrador de banco de dados, se você quer trabalhar com banco de dados. Diversas carreiras precisam desse conhecimento, tá? O Lucas Miranda está aí na área, estou acompanhando daqui de Felisburgo, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha. Show de bola, Lucas, muito bom. E me diz aí, cara, coloca aí nos comentários se você já trabalha com a linguagem SQL ou não, se você trabalha realmente com banco de dados, porque o nosso objetivo aqui é realmente te ajudar, tá? Em resumo, pessoal, o conhecimento de SQL ele é fundamental para o DBA realizar suas responsabilidades de forma eficaz. Através da linguagem SQL, o DBA pode criar, modificar estruturas do banco de dados, otimizar desempenho, monitorar e diagnosticar problemas, garantir a segurança dos dados e lidar com migração e integração de dados. Pessoal, a linguagem SQL, de fato, é o primeiro passo. Quando a gente fala de um DBA júnior, por exemplo, primeiro passo, administração básica, saber criar um usuário, entender a arquitetura do banco de dados, mais a linguagem SQL. Se você não domina a linguagem SQL, dificilmente você vai conseguir assumir um cargo de DBA. Lembrando que muitas empresas, às vezes, têm nomes até diferentes para o profissional que está responsável por essas atividades do DBA tradicional. Tá? Então, muitas vezes, você tem algumas empresas chamam de analista de banco de dados e muito mais, mas essas atividades, a linguagem SQL é a base de tudo. Se você não domina a linguagem SQL, é importante que você domine. E aí, pessoal, a gente tem feito vários programas que a gente consegue trazer para que você consiga melhorar os seus conhecimentos, para que você consiga se especializar. E muitas vezes as pessoas não sabem nem o nível atual que elas estão dentro da linguagem SQL. Se sabem muito, se sabem pouco, se estão sabendo de forma muito superficial, se sabem de forma avançada. E colocar o seu conhecimento em teste, em uma prova, tirar uma prova de certificação, é uma bela forma de você medir o seu nível de conhecimento a respeito da linguagem SQL. Então, existem várias certificações que envolvem a linguagem SQL, por exemplo, o ACP19. Na formação, por exemplo, de PLSQL, você precisa tirar a certificação de SQL antes da de PLSQL, é um pré-requisito, e você pode, muitas vezes, fazer simplesmente a certificação de SQL também, a 071, quando se fala de banco de dados. Então, pessoal, a linguagem SQL é fundamental para quem trabalha com banco de dados, para quem realmente está colocando a mão na massa, para quem realmente quer estar nas melhores posições hoje dentro do mercado de tecnologia. Banco de dados é algo muito importante, inclusive a linguagem SQL. Se você quer a nossa ajuda para poder dominar a linguagem SQL, digita aqui abaixo, eu quero, tá? Que nós temos vários programas como bootcamps, imersões, mentorias, que a gente traz esses temas da linguagem SQL para que você realmente domine no nível avançado, no nível de projetos reais, para estar realmente se especializando e estar à frente dentro de grandes projetos, dentro de grandes empresas. Beleza? Se você gostou aqui desse vídeo, dá um like, se inscreva aqui no canal para que você não perca os novos conteúdos. Lembrando que essa experiência aqui também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOACM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.